É isso aí, pessoal. Eu sou o pastor Claudemir Ventura, estou aqui com mais um vídeo. Lembrando que domingo passado nós não fizemos, que eu estava com um problema no computador, mas agora estamos aqui ativo novamente e vamos junto aí aprendendo uns com os outros. Nós temos a grande gratidão, né, por todos aqueles que já estão inscritos no meu canal, aqueles que têm compartilhado. Se você não compartilhou ainda, compartilhe os meus vídeos, deixa o seu joinha que é de grande relevância, ative o sininho lá para que todas as vezes que eu colocar um vídeo no YouTube, o YouTube vai estar te notificando a questão deste vídeo. Você tem orado, você tem buscado, você tem corrido atrás do teu objetivo? Muitas vezes eu e você na nossa caminhada nós pendemos a querer desistir, a querer parar no meio da caminhada, a querer, vamos falar o ditado aí fora, chutar o pau da barraca e esquecer de tudo. Mas hoje eu venho falar através deste vídeo para que você escolha cumprir o teu propósito. Como que é escolher cumprir o propósito? Há uma frase do Rubens Barrichello que ele disse certa vez, ele disse: aprendi a não ser emotivo nesses 17 anos de Fórmula 1. Alguns dos erros que cometi no começo da minha carreira foi por conta da emoção. Olha que palavra, que frase interessante. O próprio Rubens Barrichello, ele disse, olha, alguns erros que eu cometi foram por causa da emoção. Então, nós muitas vezes nós erramos porque nós deixamos a emoção falar mais alto do que a razão. Emoções são passageiras e decisões, elas são permanentes. Uma frase que o Tiago Brunet sempre fala em suas palestras, em seus sermões. Então, sabemos que a emoção ela é passageira, ela passa rápido. Agora, a decisão que você tomar no meio da emoção, ela é permanente e muitas vezes traz grandes consequências, traz resultados inesperados, ou seja, coisas que você não quer vai acontecer. A escolha de um propósito vai muito mais além do que desejamos passar, vamos dizer assim, como muitos momentos felizes ou gratificantes. Então, ao escolher um propósito, você tem que definir se realmente você está disposto a pagar o preço. Mas muitas vezes o nosso propósito já está definido por Deus. Só que muitas vezes nós recuamos e por recuar nós sofremos o dobro se nós tivesse aceitado o nosso propósito. E olha que coisa interessante, ao escolher um propósito, vai muito mais além do que desejamos passar de momento, porque muitas vezes nós deparamos com situações da qual bate o cansaço, o desânimo, e com isso temos que fazer uma escolha: revidar, pagar com a própria ou a mesma moeda, ou vou cumprir o destino ou o propósito? Então, aí está a definição. Qual o caminho percorrer? O que eu quero para a minha vida? O que eu desejo para a minha família? O que Deus ele quer de mim? Então, a partir dessa explicação e dessa pergunta que você faz a você mesmo, você certamente deve ter identificado como que está a sua vida, se tem um ressentimento ou aquele aperto no peito, e nesse momento você pode até dizer: olha, nessa caminhada eu estou sozinho. Agora, eu quero lembrar você de algumas pessoas que pensaram, ou seja, acharam, mas em momento nenhum questionou o porquê estava naquela situação. Eu vou listar algumas pessoas que passaram por momentos difíceis, da qual você tem olhado e muitas vezes até você pode até se identificar com elas. Por exemplo,
Vamos lembrar da passagem bíblica que nós propusemos a encontrar estratégias e soluções nos ensinamentos destas passagens. Então acho importante você lembrar alguns exemplos emblemáticos sobre o assunto para que possamos dirigir melhor esta questão, para nós dirigir ou digerir melhor essa questão, para ver se realmente você está sozinho nesta caminhada, você está sozinho nessa situação. Vamos citar um exemplo de José do Egito, que foi traído e vendido por seus irmãos de sangue. Você já parou para entender isso? Você acredita que isso deve ter doído na alma, no sentimento, no psicológico de José? Certamente. Ainda assim, ele não remoeu essa traição, não se vingou e se tornou o governador do país mais importante do mundo antigo. Será que no lugar dele, eu ou você, teria feito o mesmo? Fica aí essa reflexão. Como nós teríamos reagido diante de uma situação dessa? Outro exemplo que nós podemos comparar é o exemplo de Davi, que se tornou rei de Israel. Primeiro ele foi zombado. Vamos olhar lá para trás e ver que ele não estava com a família, ele estava no pasto. Então, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que a humildade te tira você do pasto e coloca no palácio. E a soberba tira você do palácio e coloca você no pasto. Voltando aqui para a nossa reflexão, ele se tornou o maior rei de Israel. Mas primeiro, o que aconteceu? Ele era abandonado no pasto, depois foi zombado na frente da batalha contra Golias e o gigante filisteu por seus próprios irmãos de sangue. E se fosse com você, como você teria reagido? Depois disso foi perseguido, sofreu algumas tentativas de assassinato por parte de seu sogro. Você ainda acha que isso é tranquilo de se resolver? Eu mal posso imaginar o tamanho do sofrimento que Davi passou. E eu e você, muitas vezes, diante de coisas insignificantes, nós queremos desistir do nosso propósito, queremos desistir da nossa caminhada, queremos abandonar tudo, simplesmente porque não queremos ser humildes o suficiente para aceitar o nosso propósito ou para seguir na caminhada da qual desejamos percorrer. E ainda assim, sem ele deixar a dor, o sofrimento e o desprezo, ele deixou tudo isso de lado e tornou-se o maior líder. Davi, ele deixou tudo e tornou-se o maior líder de toda a nação. E eu e você, como teríamos reagido diante de uma situação como essa? Como nós teríamos se comportado diante de uma situação como essa? Agora tem outro exemplo, o exemplo de Noé, homem conhecido por salvar a humanidade do dilúvio com a sua arca. Ele foi exposto pelo seu próprio filho, onde estava bêbado e nu. Como esquecer uma humilhação desse tipo? E Jacó? Você já parou para notar o que Jacó passou? Muitos têm colocado Jacó como o traidor, o enganador. Só que o nome Jacó, todas as pessoas do Antigo Testamento se colocavam o nome pelo motivo, pela situação como foi gerada, ou como foi concebido. Agora entenda uma coisa, o nome Jacó significa aquele que agarra, ou seja, porque quando Esaú nasceu, Jacó nasceu agarrado em seu calcanhar. E Jacó teve que fugir para não ser morto por seu próprio irmão Esaú.
confusão familiar. Começou quando Jacó comprou o direito de primogenitura do irmão mais velho como um prato de lentilha. Então Jacó não enganou Esaú, simplesmente ele tinha comprado, pagou barato, mas comprou a primogenitude. Para selar essa compra clandestina que somente seria oficializada com a bênção do pai, você pode imaginar o problema que isso trouxe? Uma coisa que me chama a atenção é que Jacó tinha um objetivo e ele sabia onde queria chegar. E na realidade ele não enganou seu irmão. Quando se deu lá por ele falar tudo aquilo, vestir a roupa de seu irmão, fazer de conta que era seu irmão, ele foi influenciado pela mãe. Eu, no meu ponto de vista, não acredito que Jacó sozinho teria tomado tal atitude. Ele foi influenciado pela mãe dele. Então, ele não tem culpa no cartório sozinho. Agora, Jacó também teve outros problemas familiares. A vida dele foi bastante complexa. Ele foi enganado pelo sogro no acordo do casamento, que teve que trabalhar mais por 14 anos para poder casar com a mulher ou com a sua escolhida, com a que ele amava, com Raquel. Agora, se fosse eu e você, que atitude teríamos tomado? Já Noemi foi abandonada por uma de suas noras no momento em que mais precisava de companhia após a morte de seus 2 filhos. Repito, e você? Como teria reagido em cada uma dessas situações? Eu convido você a refletir sobre quais estratégias tem adotado e às vezes até inconscientemente no trato com as pessoas difíceis de lidar. E você tem os ignorado ou você tem buscado confronto? Ou agora o principal, quais os resultados você tem obtido com as estratégias que você tem tomado? Você tem ignorado o seu treinamento? Você tem ignorado aquilo que às vezes você coloca como luta, como dificuldade? Ou você tem encarado o problema de frente e tem dito, não, isso está sendo para mim aprender, para mim sair desse patamar e ir para um patamar um pouco mais alto? Nós podemos entender que cada dificuldade, cada problema, eles têm trazido paz e conforto para você conseguir lidar com os problemas da melhor forma possível. Isso só alguns exemplos que eu coloquei para mostrar para você que nenhum destes, eles desistiram do sonho e do propósito. Eles sabiam que iriam alcançar os seus objetivos. Para mim, para você, para nós alcançar os nossos objetivos, nós precisamos ter definido o nosso propósito e não olhar nem para a luta, nem para a dificuldade, nem para o que estão dizendo. Olhar simplesmente para o objetivo que precisamos ou devemos alcançar. Às vezes, por negligenciar os nossos propósitos, muitas vezes vidas estão sendo destruídas, muitas vezes pessoas precisam de mim e de você, só que nós negligenciamos o nosso propósito. Agora, entenda uma coisa, e você? O que você tem feito com o projeto, com os seus verdadeiros objetivos? Pense nisso. O que você tem feito? De que maneira você tem agido? Muitas vezes desistimos porque somos fracos emocionalmente. Então eu te convido a partir deste vídeo treinar as suas emoções e seja um vencedor em todas as áreas da sua vida. Porque só os fracos desistem e os fortes, mesmo de arrasto, continua caminhando. O que você é? Um fraco emocionalmente? Ou mesmo de arrasto, você tem perseverado, tem persistido e você sabe que você vai chegar.
Eu quero dizer para você que nenhum dessas comparações que fizemos, todos eles sofreram, todos eles passaram por momentos difíceis, mas nenhum deles desistiu. E você? Vai desistir? Você vai parar da caminhada? Você vai olhar para trás e achar que no Egito é melhor do que aonde Deus está te levando? Fica aí essa reflexão. Compartilhe este vídeo. Mande para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e ative o sininho. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Esse é mais um vídeo. Que Deus abençoe você, tua casa e tua família. Até o próximo vídeo.